No ar, Café com Autoconhecimento. Produção e apresentação, Luciana Salvador e Michele Hirata. Olá, pessoal. Estamos aqui começando mais um programa Café com Autoconhecimento, nesse novo formato que vocês já devem estar aí se adaptando, que é o formato gravado. Né? Eu sou Michele Hirata, terapeuta holística. Junto comigo está o meu time, a minha dupla, Luciana Salvador. Oi, Lu, tudo bem? Oi, Mi, tudo bem? Bom dia para quem está em casa, bom dia para quem está no Dial aí da Rádio Valinhos FM 105,9 nos assistindo. Estamos aqui começando novamente o programa Café com Autoconhecimento. Eu convido vocês a nos acompanhar. E aí, Mi, qual vai ser o tema de hoje? Bom, o tema hoje, então, é por que o apego atrapalha a nossa felicidade? Eu já vou deixar 3 perguntinhas aqui para você já refletir sobre isso, né? Que elas vão trazer aí uma prévia do que a gente vai falar nesse programa. Você tem dificuldade de se desfazer de coisas antigas? Sabe quando você fica guardando coisas, objetos que você já não usa mais, mas você tem dificuldade mesmo de se desapegar disso? Você sabe a diferença entre amor e apego? Tem muita diferença, tá? Amor e apego, e a gente vai ajudar você a identificar isso. E a última pergunta aqui que eu quero deixar já nesse início é: você sente dificuldade de desapegar do passado? E aí, Lu? É isso aí. Bom, a definição de apego é uma ligação afetuosa, né? Uma afeição, uma estima, uma constante e excessiva dedicação a algo ou alguém. Ao contrário do que muita gente pensa, o apego não é uma coisa boa, né? O apego, ele é nocivo, ele nos prejudica e muito, né? Por mais que a gente acha que é muito bom estar apegado a alguém ou a algo, né? Não é. A gente tá ali, o apego, ele faz com que a gente desenvolva uma série de sentimentos e a gente acaba se aprisionando nessa condição. E é isso que nós vamos falar hoje, né? O apego, ele traz muitas reflexões e eu te convido a nos acompanhar aí para estar refletindo junto com a gente sobre isso. E aí? Eu acho importante, assim, uma coisa que você já falou de cara, é o aprisionamento, né? Que o apego, na verdade, realmente, as pessoas elas acham assim, eu quero que fulano se apegue em mim, ou não, eu tenho que ficar com esse objeto porque isso daí foi dado pelo meu pai e eu fico ali guardando, deixando aquilo acumular pó, barata, aranha, enfim. Esse aprisionamento que a gente acaba desenvolvendo por conta do apego é tanto energético, quanto mental, quanto emocional. Então, assim, o energético, ele está muito ligado a objetos, né? Então, às vezes você está guardando um objeto que você já não usa mais e é energia parada. E energia parada significa o quê? Trava a vida, para com a vida. Então, eu já quero começar aqui colocando essa questão de objeto. A gente está vivendo até um momento agora, né, de quarentena. Muitas pessoas usaram aí esse tempo, já usaram ou estão usando para fazer as limpezas aí em armário, né, fazer doação de roupa, separar roupa, separar objetos, né, que pode ser útil às vezes para uma outra pessoa. Então, o que eu queria trazer aqui nessa primeira reflexão minha, né, é mais sobre esse aprisionamento energético que a gente faz quando a gente é apegado a coisas e objetos, né? E esse aprisionamento realmente faz isso. A gente acaba ficando com a energia parada, não movimenta e a nossa vida também trava, né? Então, o que a gente tem que fazer com isso? Ou a gente vende, ou a gente doa. É a mesma coisa assim, alguma coisa quebra e você fala assim, eu vou consertar isso em algum momento. E aí você guarda aquilo quebrado. Não tem energia pior, né, para você deixar junto com você do que você ficar guardando coisa quebrada, coisa que não funciona mais. Ou você vai lá e arruma e usa aquilo, ou você movimenta essa energia doando, né, aquilo que não te serve mais para uma outra pessoa, ou vendendo também, né? Por que não? Se é uma coisa que tem uso ainda, passa para frente, movimenta a energia para que você possa adquirir outros objetos, outras coisas que vão trazer novas vivências para você, né, na sua área da vida. Pode falar, Lu.
O apego, ele vem muito do medo de perder, da perda, né? A gente não quer desapegar porque a gente acha que a gente vai perder e a gente não vai ter nada para colocar ali no lugar daquele alguém ou de algum objeto. Muitas vezes a gente quer desapegar de algumas roupas, mas a gente não desapega porque a roupa não está servindo mais, né? Não está cabendo mais, né? A gente dá uma engordadinha, mas a gente não quer desapegar da roupa porque a gente pensa assim, né? Não, ano que vem ou daqui a alguns meses eu vou emagrecer e essa roupa vai me servir, então eu não vou desapegar porque em algum momento eu posso sentir falta disso. Só que aí Então o também, né, Lu? apego, Aí a pessoa guarda essa roupa, sei lá, por 5 anos, 7 anos e por nunca mais 5, ela vai. 10 anos. Exatamente. A roupa saiu de moda, né? A gente esquece que tem as modas aí, estimulando a gente comprar a todo momento. Então a roupa já saiu de moda, mas a gente tá lá com a roupa no guarda-roupa, depois não quer usar, mas fica guardando ali. Ah, uma hora eu corto, vou fazer shorts, e ali fica inventando mil e uma coisas para não desapegar. E por que que eu não quero desapegar? Porque eu não quero sentir a falta, eu não quero perder, eu não quero sentir a falta, né? É engraçado que a gente mesmo fala, não, eu não vou doar essa roupa porque pode, depois eu posso sentir falta. Então o apego ele está muito ligado nesse sentimento de falta. A gente já fala, né? Quando a gente está ali, né? Fazendo, né, a limpeza na nossa casa, a gente já fala, não vou dar isso porque vai me faltar, posso sentir falta ali na frente. Então o apego é o medo de faltar, né? E tanto em um objeto material quanto a alguém, né? A gente está vendo aí no nosso externo muitas relações doentias, muitos relacionamentos obsessivos, né? A pessoa tem uma obsessão pela pessoa e tem que estar sempre junto, tem que estar sempre falando com a pessoa pelo WhatsApp, ou tem que estar sempre no telefone e a pessoa acaba ali sugando o outro demais, mas é porque ela tem um medo de perder, ela fica em cima da outra pessoa, ou às vezes acontece muito essa dinâmica nos relacionamentos de amizade também, relacionamento de pai e filho, de irmão, onde um fica muito em cima do outro, com medo de perder contato, perder carinho, né? Sentir falta de alguma coisa. Então, o apego ele está muito relacionado a esse sentimento de perda. Então, a gente está aqui, né, com esse assunto, né, com esse tema de apego, e eu te convido para refletir. Quando você não quer fazer uma doação de alguma coisa que você tem, que você não está usando, né? E você pensa que esse objeto você não vai doar porque pode te fazer falta, do que é essa falta que você vai sentir? Você já se perguntou falta do quê? O que esse objeto está substituindo na minha vida? Qual é a falta que eu vou sentir se eu doar ou se ao menos ou se jogar fora? Porque às vezes a gente guarda objeto quebrado e não joga fora porque acha que em algum momento da nossa vida a gente vai precisar. Então, qual é a falta, né? Qual o sentimento que esse objeto está substituindo? Essa é a reflexão que eu te convido aí a É, pensar sobre isso. além do aprisionamento, né, que a gente tem com apego, esse medo aí de perder, eu também acho que uma outra questão assim emocional que é bem forte em quem tem mais esse movimento do apego aí é a dependência emocional também, né? Porque uma pessoa que ela não se sente autossuficiente, ela acaba se ancorando, né? Se amuletando, dependendo de outros. E esse processo emocional, ele acaba sendo muito tóxico, porque quando você depende de outra pessoa, quando outra pessoa depende de você, você coloca um peso mesmo em cima da outra pessoa. E se a outra pessoa ela quer ser a manipuladora, a controladora, a dominadora da relação, ela vai adorar ficar com você, que é uma pessoa dependente emocional. Agora, se a pessoa não é isso, ela não vai gostar, ela vai, na verdade, ela não vai aguentar ficar com uma pessoa que é dependente. Então, assim, eu acho que vale a pena também a gente refletir aqui agora nesse programa, né, com isso tudo que a gente está trazendo,
se o que a gente sente realmente, né, por aquela outra pessoa é amor ou é apego, né? Porque às vezes, tanto de um lado quanto de outro, né? A pessoa pode estar apegada ao outro porque quer dominar, quer controlar, né? E quer fazer com que a pessoa realmente dependa dela, e tem o outro lado que é o próprio dependente, né? Emocional, que acredita que sozinho ele não consegue viver, para ele ser feliz, ele precisa estar com aquela outra pessoa. Isso está muito ligado a apego emocional, né? Então, a gente precisa desenvolver uma autossuficiência para a gente conseguir compreender, na verdade, qual é a diferença entre amor e apego. Eu e a Lu, a gente atende muitas pessoas que passam por esse processo, porque, na verdade, assim, todos nós, né, em alguma instância, a gente está apegado a alguma coisa ou a alguém. Às vezes, a gente é apegado por ideias, alguma ideia, algum processo de ideia, a gente fica naquilo e tem algumas pessoas que são mais flexíveis para desapegar, mas tem outras que elas não conseguem. Então, essa dependência emocional faz com que você fique em dúvida, que você não saiba se aquilo realmente é amor ou se é apego, né, Lu? Exatamente. O apego, na verdade, ele mostra para a gente que a gente está sentindo falta de alguma coisa, né? Por que que a gente se apega? Às vezes a gente pensa que a gente se apega por, em alguém, que a gente se apega em algum objeto, mas na verdade a gente se apega no sentimento que esse alguém ou que esse objeto traz para a gente. Na maioria das vezes, o apego ele é uma falta assim, extrema, é um sofrimento que a gente carrega. É insegurança, é incapacidade, é sentimento de rejeição, medos, um monte de medos, né? E a gente vai desenvolvendo esses sentimentos e cada vez mais a gente vai desenvolvendo essa dinâmica de apego que desenvolve um monte de estratégias para fazer com que a gente cada vez mais cerque o outro ou cada vez mais acumule coisas, né? O apego não necessariamente é a outras pessoas. O apego é ao sentimento que aquela pessoa ou coisa está trazendo para a gente. Às vezes a gente está muito estressado, às vezes a gente está muito... a gente está em um relacionamento e do nada a gente fica estressado, a gente está passando por uma situação, fica estressado. O que a gente lembra? A primeira coisa que a gente lembra para fazer? Vou ligar para o fulano, ou vou ligar, ou tem um relacionamento muito intenso de uma amizade, vou ligar. Por quê? Porque naquele momento, aquele apego vai te trazer uma sensação de segurança, vai te tirar da ansiedade, vai te tirar desse conflito, vai te tirar desse estresse. Então, o apego, ele sempre leva você a tapar um buraco, né? O apego é isso, ele está tapando um buraco, né? Imagina que você tem um objeto em cima da mesa, você não quer dar esse objeto, porque esse objeto tem que estar lá em cima da mesa tapando esse buraco. Então, nunca é o objeto em si, a situação em si. A gente sempre tem que estar atento àquilo que o apego está me confortando de uma certa forma, né? O sentimento o complexo de inferioridade, normalmente, ele faz com que a gente crie estratégia, né, para cercar outras pessoas, né, para manipular outras pessoas ou para fazer com que as outras pessoas se sintam aprisionadas por nós. E isso também desenvolve uma espécie de apego, né? Você tem uma dependência e você cria uma atmosfera, um cenário, uma situação que faz com que a outra pessoa se torne dependente de você. Isso também é uma espécie de apego, né? O apego, ele não necessariamente é só para relacionamento ou para objeto. O apego também pode ser por uma raiva que eu tenho de uma outra pessoa, né? De repente, eu entrei em uma confusão, em um conflito, né? Normalmente, essas coisas acontecem sempre em família, né? Ou em pessoas muito próximas, né?
E ali você vai nutrindo, você vai alimentando um sentimento e cada vez mais você vai deixando esse sentimento mais potente. É um sentimento de raiva, é um sentimento de ódio, é um sentimento de vingança, que você quer se vingar. E quanto mais você nutre, mais força você dá e menos você vai querer desapegar, porque é uma energia, você está doando ali uma energia e a hora que você vê, você já está ali imerso naquela energia e você já passou um tempo alimentando aquilo e você resiste a desapegar daquilo. Isso também acontece, entendeu? Acho que assim, uma forma fácil assim para a gente identificar se é amor ou apego, apego é prisão, amor é liberdade. Então assim, é uma diferença assim bem bem forte para você compreender. Poxa, será que essa minha relação, né, com o meu parceiro é uma relação de amor ou uma relação de apego? Né? Porque o apego, essa prisão toda que a gente está falando, né? Tem mães que aprisionam filhos com a superproteção, com o mimar, né? Não, eu não vou deixar o meu filho sair para o mundo. Minha filha nunca vai namorar, porque minha filha vai, ser freira, né? Tem essas brincadeiras até que as pessoas fazem, os pais fazem, né, com as filhas. Mas isso também demonstra, né? Lógico, né? Um apego. Apego entre pais e filhos existe também. Mas eu acho que é importante a gente refletir sobre isso. Até quanto você vê que essa relação ela é uma relação de amor, né? Uma relação onde existe liberdade, né? Um compromisso sério com liberdade. O que significa isso? Significa que as pessoas estão juntas porque elas querem, mas elas não necessariamente estão presas uma à outra. Né? Elas estão vivendo uma relação, falando aqui de relacionamento amoroso, né? Elas estão juntas porque elas querem, porque elas não precisam estar. Ninguém está apontando uma arma e obrigando, né? Prendendo a pessoa numa algema para estar ali para sempre. Né? As pessoas em relacionamento amoroso, elas estão juntas porque elas querem. Então, a gente tem que exercitar essa liberdade, né? Até para a gente conseguir compreender mais esse apego, né? Que a gente cultua isso, porque o apego é um hábito, é um cultuamento que a gente tem sobre até os sentimentos que a Lu falou. Às vezes a gente quer, né, se resolver com uma pessoa, mas a gente não está disposto a perdoar aquela pessoa. Só perdoo se ela vier aqui e ajoelhar na minha frente e pedir perdão. E a pessoa que ela não perdoa, primeiro que você não precisa perdoar alguém que venha te pedir, você pode perdoar já de coração. Olha, a pessoa fez isso, tá tudo certo, eu compreendo, né, que naquele momento é o que ela podia dar, porque cada um só dá aquilo que tem, né? A gente fala muito isso. Então, assim, naquele momento é o que ela podia dar, tá tudo certo, eu não vou ficar levando para frente, eu não vou ficar apegada a essa raiva, a essa mágoa, né? Porque é muito isso, é apego a raiva e mágoa. E aquilo, na verdade, não faz mal para outra pessoa, faz mal para quem está sentindo. Né? E tem também o apego por ideias, né? Às vezes a pessoa ela tá tão assim presa numa ideia dela, não, é assim, sempre vai ser assim, e a pessoa ela na verdade ela tá tão fechada, tão apegada àquilo, que ela nunca vai aceitar nada diferente. E aí ela começa a ficar mal por isso, porque por mais que ela tenha o orgulho, né, falando mais alto, não vou falar, não vou mudar de ideia, porque se eu mudar de ideia, eu vou me mostrar fraco. Então tem muito isso também. Aí rola esse apego pela ideia, pelo pensamento, né, pelo raciocínio que a pessoa tem sobre determinada situação. Então ela nunca vai aceitar nada diferente daquilo e ela resiste. Esse resistir faz com que a pessoa sofra muito, porque ela vê todo mundo tranquilo, livre, leve e solto, e ela não, ela está naquela tensão de ter que ficar segurando, né, aquela ideia, aquele sentimento, aquela emoção que ela não abre mão. E eu vejo muito isso, por trás do apego também tem resistência e orgulho. Né? Eu acho que uma pessoa que ela quer ficar apegada, porque tem gente que quer, te fala assim, olha, tá mostrando para você, olha, você tá apegado nisso. Não tô, o meu jeito é o certo, é assim que tem que ser. Então, esse discurso já mostra também o quanto a pessoa tá apegada. Você não precisa de cara, assim, aceitar o que o outro tá falando, mas assim, se abre para refletir.
né? Olha, não tinha pensado sobre isso. A Lu falou um negócio aqui para mim agora. Poxa, Lu, verdade, isso que você está falando. Eu não tinha pensado nisso. Olha, eu vou refletir um pouquinho, depois a gente volta a falar sobre isso. Né? Eu acho que é uma coisa que eu tenho usado bastante ultimamente, Lu. Às vezes a gente está apegado, eu vejo muitas pessoas apegado ao padrão relacionamento. Né? Eu tenho que ter um relacionamento, não importa com quem, se eu vou gostar, se eu não vou gostar, eu tenho que estar sempre namorando, eu tenho que estar casada, eu tenho que estar sempre sair de um, entrar em outro, e na verdade nem é as pessoas, é o sentimento que aquele padrão, né, que aquele relacionamento traz para a pessoa, que é o quê? O sentimento de segurança. Então, a gente, outro dia eu estava conversando com uma pessoa e a gente estava falando, né, desse padrão de relacionamento que às vezes a gente fica em relacionamento e às vezes muitas vezes a gente não quer estar em relacionamento, né? Muitas vezes a gente não está afim de estar no relacionamento, mas a gente fica no relacionamento porque aquele relacionamento está dando uma espécie de segurança, né, entre aspas, Só que não. e eu tenho um apego a essa segurança, a esse sentimento de segurança, né, que eu não tenho em mim, mas que um relacionamento me dá, que é no caso das ideias aí que você falou, né? Apego a ideias fixas, apego a crenças, apego a uma série de coisas, né? E muitas vezes a gente quer se libertar desse apego. A gente quer, porque o apego ele causa muito sofrimento para a gente. A gente não quer mais passar. O apego ele traz muitas brigas e é um relacionamento obsessivo, né? Independente se é com uma pessoa ou se é com um objeto. Às vezes a gente quer se libertar, porque o apego ele traz sofrimento, é que nem a Mi falou, o apego não é amor, né? O apego é uma condição, né, emocional, é uma dependência emocional e às vezes a gente não quer estar ali. Às vezes a gente quer sair, mas a gente não consegue de tão dependente que a gente é no sentimento que o apego desperta em nós. E a gente se apega muito às questões assim, o que eu vejo muito nas pessoas é que as pessoas se apegam muito às questões de emocional no sentido assim de se apegar numa tristeza. Eu sou muito apegado em uma tristeza, eu não largo a tristeza por nada e eu estou sempre me colocando em situações que vai me despertar essa tristeza, que vai fazer eu sentir essa tristeza. Né? Eu sei que eu estou em sofrimento, porque muitas vezes a pessoa identifica que ela está em sofrimento, mas ela não consegue abandonar aquela, né, aquela dinâmica interna de estar apegado à tristeza. Às vezes a situação que desencadeou essa tristeza já passou há muito tempo, há muitos anos, e a pessoa está nessa tristeza que foi uma situação lá do passado, que a pessoa vivenciou, mas ela não larga essa tristeza por nada e ela está nutrindo ali, dia após dia, essa tristeza. Muitas vezes a pessoa já largou de algum relacionamento no passado, né, que aquele relacionamento fez a pessoa sofrer muito, mas a pessoa todo dia a pessoa já me relataram, né, clientes já me relataram esses fatos, que todo dia a pessoa pensava naquela pessoa que já tinha passado pela vida dela milhares de anos, mas ela não conseguia parar de pensar e nutrir uma esperança de um retorno, ou uma tristeza, ou aquela pessoa, né, fez ela passar por uma situação muito frustrante e ela fica alimentando essa frustração, fica alimentando a ansiedade que aquele relacionamento despertou. Então, quando a gente fala assim de apego, muitas vezes a gente está apegado, né? O nosso corpo está numa dinâmica apegado numa situação do passado lá atrás. Essa situação já passou 10 anos e essas lembranças ficam, né, girando na nossa cabeça dia após dia, a gente não consegue desapegar. Né? Isso é porque a gente já desenvolveu, né, uma química de apego tão
forte que normalmente a gente precisa passar por um tratamento terapêutico para que a gente possa se desintoxicar dessas emoções para sair dessa condição, né, que a gente está presa nessa condição. Quando a gente fala apego, muitas vezes as pessoas pensam que no estado futuro, né? No presente, né? Em uma condição futura, e na verdade 80% das pessoas estão presas numa condição, né, numa situação do passado, estão carregando essa situação para o presente e para o futuro delas, e muitas vezes esse padrão, né, desse apego de um relacionamento ou de uma situação com o pai e a mãe ou com o irmão lá atrás, está refletindo nos relacionamentos futuros, porque ela carrega aquela mágoa, ela carrega aquela tristeza, ela carrega aquela raiva daquelas pessoas lá atrás e jogando nas pessoas que estão entrando na vida dela, porque ela não quer desapegar daquilo. Então, eu acho que a gente tem que parar bastante para observar se essa melancolia, se essa angústia, se essa tristeza, se essa raiva é de algo de agora, ou se você já está carregando há milhares de anos na sua vida e vai acabar com a sua vida e vai terminar os seus dias carregando essa cruz, né? Porque é uma cruz, é uma prisão, e sem se dar conta que você está prejudicando a sua vida com isso. É, Isso acontece bastante, né? nossa, muito. Não deveria, né? A gente não deveria Não, fazer não isso, deveria. porque, na verdade, as pessoas elas não são responsáveis pelos traumas que a gente viveu no passado, né? Mas a gente culpa, né? Mas a gente leva para frente. Então, por exemplo, eu tenho quantas clientes também que eu atendo que foram traídas no relacionamento passado e elas ficam apegadas àquele sentimento, àquela situação que elas viveram naquela relação, e assim, elas levam para frente. E aí elas criam um monstro, né? Porque onde você vai? Com quem você falou? Não, porque eu preciso saber. Não, porque você está me traindo. Aí a outra pessoa, ela fica assim, não, mas eu não estou fazendo nada. Aí a pessoa começa a esconder, né? Você fica num padrão de apego tão grande, né? Aquilo que você viveu no passado, que você começa a desencadear várias outras coisas. Então, assim, por que é difícil, às vezes, a pessoa entender que ela está apegada a alguma situação, algum objeto ou alguma pessoa? Por que é difícil? Porque ela já está desencadeando várias outras coisas na frente. E às vezes o apego em si não é o que ocasionou, não é lá o ponto origem, né, de tudo. Às vezes a pessoa, ela lá na infância dela, ela teve um probleminha lá com o irmão, né? Nossa, isso é super natural, é o que mais acontece. Irmãos brigarem por ciúmes, por inveja, porque um tem um brinquedo que não emprestou para o outro, mas muito também relacionado com a atenção que os pais dão. Então, se o pai deu atenção mais para mim do que para o meu irmão, esse meu irmão, ele vai se sentir rejeitado, abandonado, e ele fica apegado naquela situação, e ele vai levando para tudo, inclusive no trabalho. Então, assim, o trabalho é uma coisa também que a gente vê que o apego, acontece muito apego. Quantas pessoas que não ensinam aquilo que elas sabem para outra pessoa, porque elas estão apegadas ao cargo, não, isso daqui sou eu que sei, se eu passar para outra pessoa, o que vai ser de mim? Então ela se apega. Aí o que acontece? Ela está tão ocupada com as mãos dela lá, tão ocupada, né, naquilo que ela está vivendo, naquele cargo, naquelas tarefas, que ela não consegue pegar um cargo melhor, tarefas melhores, se desafiar, né, se colocar em um novo desafio, mostrar o que veio para a empresa, né, porque as empresas querem isso, querem pessoas proativas, pessoas que não são apegadas, né, a coisas, a atividades. Então, a gente vê o apego em várias situações. Algumas pessoas vivem esse apego de uma forma mais profunda, e eu acho que a Lu falou isso muito bem na fala anterior dela, né? Quando a gente traz apego do passado e a gente fica revivendo, remoendo aquilo nos relacionamentos, né, atuais, ou para as outras, jogando, né, a responsabilidade para as outras pessoas, a gente precisa procurar um tratamento terapêutico. Tá? Porque, de fato, não é fácil a gente resolver isso sozinho. Agora, tem outros tipos de apego que é mais fácil da gente ir soltando.
né? Então, é uma questão da gente, às vezes, até raciocinar sobre isso. Será que eu estou apegada a esse negócio aqui? Mas se eu estou apegada a essas tarefas, por que eu não estou querendo passar para fulano? Qual que é o meu problema com isso? Né? Então, não é a gente pegar e falar assim, porque eu não vou passar para fulano porque fulano não presta, porque eu não quero que ele pegue esse cargo. Não, bota para você a responsa. A gente fala muito isso aqui. Chama a responsa para você. Por que que eu não estou querendo passar as atividades do meu cargo para essa pessoa? Eu estou apegada ao quê? Né? Eu acho que a gente já fez várias reflexões aqui, né, Lu? A gente está no nosso tempo de chamar aí o apoio cultural. Quer chamar, Lu? É. Bom, gente, a gente vai entrar aí, né? Tá muito gostoso o papo. É duro, às vezes, a gente interromper, porque tem um monte de ideia na cabeça, mas a gente vai fazer a chamadinha aí para o apoio cultural. A gente vai dar uma pausa, mas a gente volta daqui a pouquinho para continuar falando sobre esse assunto. É isso aí, até mais. No ar, Café com Autoconhecimento. Produção e apresentação, Luciana Salvador e Michele Hirata. Olá, estamos de volta com o programa Café com Autoconhecimento. A gente deu uma pausa aqui para o apoio cultural, mas já estamos de volta. A gente está falando aqui sobre o apego, né? Por que o apego atrapalha a nossa felicidade? Eu já quero pedir para você, na verdade, que está acompanhando a gente aqui na fanpage da Rádio Valinhos, para deixar a sua curtida, seu comentário e compartilhar isso com seus amigos, porque a gente faz aqui esse programa para realmente levar autoconhecimento para as pessoas, então a gente gosta muito desse compartilhamento aí do nosso programa. E aí, Lu, vamos começar o segundo bloco? Vamos, é isso aí então, galera. Curta, comente, compartilhe. Bom, no primeiro bloco a gente falou aí, né, de algumas dinâmicas e estratégias, né, do apego, e agora a gente vai trazer como que a gente pode se libertar do apego. Antes de falar da libertação do apego, eu vou falar que o apego, ele causa muitas distorções. O apego, ele causa comportamentos do tipo, a pessoa não gosta de dividir coisas, né? Pessoa muito que não gosta de... a Michelle falou do ambiente de trabalho, né? Que a pessoa fica lá, pegado no cargo, a pessoa não gosta, às vezes, o apego faz a pessoa não gostar de compartilhar material de trabalho, né? A criança que é muito apegada, ela não divide brinquedo com os coleguinhas. Então, o apego, ele vem com uma série de comportamentos desde a infância, né? O apego, ele causa ciúmes, a pessoa tem ciúmes da amizade, tem ciúmes do pai, tem ciúmes da mãe, tem ciúmes do irmão, tem ciúmes do namorado, tem ciúmes do chefe, né? Tem gente que tem ciúmes até do chefe, da chefa, né? Então, o apego, ele vai causando um monte de distorções de comportamento. O apego faz a pessoa potencializar a raiva, porque se a pessoa tem muitos ciúmes, né, se não gosta de dividir as coisas, quando é obrigada a dividir, fica com raiva da outra pessoa que tem que dividir, ou se a pessoa tem muitos ciúmes, chega alguém que desperta ciúmes na pessoa, né, porque está conversando ali com o irmão, ou com o pai, com a mãe, com o filho, com o amigo, com o marido, namorado, a pessoa vai potencializando a raiva, já fica com raiva da pessoa que está ali, né? Chamando a atenção do outro ou da outra. O apego faz a gente desenvolver mais ainda, a pessoa que tem o apego, a pessoa já é uma pessoa insegura, então o apego ele faz a pessoa desenvolver mais ainda a insegurança, porque quando você se coloca na condição de depender de outra pessoa para qualquer coisa, você já se coloca numa condição de insegurança e incapacidade. Então o apego ele faz você potencializar esse sentimento. O apego também faz você desenvolver o sentimento de inveja das outras pessoas, né? Porque às vezes você é apegado a comportamentos, você é apegado a coisas, e aí a outra pessoa vem com aquilo, com aquele comportamento que você gostaria de ter, ou com aquela ideia que você tem fixa na sua cabeça que você gostaria, ou então faz você desenvolver a distorção da inveja também, você começa a ter comportamentos que vão desenvolver a inveja. Então o apego, ele faz você desenvolver várias coisas, né, vários sentimentos que são ruins para a gente, né, são tóxicos, são nocivos e prejudica muito a gente
na nossa vida. E uma orientação assim que eu dou e que eu faço bastante para a gente se libertar do apego, né? Que a gente, né, eu e a Michelle, e muitas pessoas da área conhecem como soltar, né? Soltar tudo, né? Soltar o sentimento de apego. Soltar o sentimento de apego, gente, é muito difícil. É muito difícil porque essa é uma condição que a gente alimentou por anos, desde a infância. Então, eu gosto muito, para mim, fazer esse exercício de soltar esse sentimento, eu gosto muito de meditar, né? Meditar e sentir que eu estou tirando, nesse momento que eu estou meditando, eu sinto que eu estou tirando mochilas pesadas das minhas costas, né? Você tira uma mochila, coloca no chão, sente mais a leveza, aí você tira outra mochila e você vai tirando os pesos do seu corpo. Esse sentimento que esse exercício, né, de meditação, que você vai tirando os pesos do seu corpo, esse sentimento que esse exercício traz, que ele faz você sentir, é um sentimento de libertação. Nesse sentimento de libertação, quanto mais você faz, pratica esse exercício, mais você vai se sentindo livre. E esse estado de liberdade interno vai fazendo você diferenciar o que é o apego e o que é o soltar. E na medida que o seu cérebro, né, o seu corpo identifica o que é o apego, o que é o soltar e vê que o apego é muito prejudicial a você, você automaticamente você já vai se libertando desse monte de apego que você tem. Então, esse é um exercício que me ajuda bastante e se você quiser fazer, também acho que vai te ajudar bastante. O apego, para a gente se libertar disso, primeira coisa, a gente tem que perceber, né, que a gente é apegado. O problema maior que eu vejo, na verdade, nas pessoas, é essa falta de percepção, de autopercepção. É incrível o quanto as pessoas sabem muito dos outros e pouco de si mesmo. Então, não é à toa que a gente está aqui fazendo esse programa, né? Porque quando você está ouvindo essas reflexões que a gente traz para você, não é para você ficar pensando, nossa, meu irmão faz isso, meu marido faz isso, meu filho faz isso. Não, é para você pensar, eu faço isso? Normalmente, né? É para você refletir sobre você. Eu faço isso? Será que eu sou apegada nesse tanto? E aí, quando você começa a refletir, poxa, eu sou apegada àquela roupa que eu não uso mais, aquela boneca de infância. Eu já sou uma mulher grande, crescida, eu tenho uma boneca de infância guardada ali que não serve para nada, que eu só estou, na verdade, retendo energia, né? Então, assim, perceba o tanto que você está apegado a coisas, principalmente coisas materiais, a sentimentos ruins, negativos, a ideias, né? Ideias muito, sabe assim, cravadas, que você não tem flexibilidade. Isso tudo é muito tóxico. Eu acho que vale aqui, com tudo que a Lu listou, né, o que o apego traz para a gente, mas a gente tem que perceber, a gente está apegado com essa pessoa, com essa situação, com essa relação, né, com essa coisa, a gente está apegado. A gente tem que ter essa percepção. E quando a gente percebe isso, a gente tem que também mensurar isso. O tanto que é esse meu apego, né? Ele é grande, tá médio, tá legal, é um apego que eu consigo resolver sozinho, né? Então, eu acho que tem muitas pessoas que falam assim, eu não vou olhar para isso não, que isso daí é bobeira, não vou mexer com isso não, vou viver a vida. E agora, na quarentena, um monte de gente está tendo que olhar para um monte de coisa que está sentindo, que já sentiu a vida inteira, né? Que já aconteceu a vida inteira e nunca prestou atenção. Então, mais uma vez, reflete sobre isso, percebe e vê. Consigo resolver isso sozinho? Não. Passa para frente, vai atrás de uma ajuda profissional para que você consiga resolver. A gente, assim, com a terapia holística, a gente consegue perceber isso muito fácil e com as técnicas a gente até consegue também trabalhar isso de uma forma, assim, mais rápida, né? Para você ir desapegando e soltando. E, bom, eu acho que é isso que a Lu falou, né? Essa dica que a Lu já deu para a gente fazer a meditação está relacionado com isso que eu estou falando também, porque quando você faz a meditação, Percepção. automaticamente você já se percebe também. Então, acho que dá para a gente casar os dois, né? Não necessariamente a gente precisa parar, ficar lá em estado meditativo, mas a gente pode casar os dois, né, juntos, né, Lu? Exatamente. E assim, você falou da percepção, né? Que muitas pessoas
vão identificar isso em outras pessoas e não vão identificar isso nelas, né? Então, eu acho que a gente não identifica isso na gente, né, em nós mesmos, porque a gente não sabe diferenciar o que é estar apegado e o que é não estar apegado. A gente ainda não sentiu, né, normalmente nós não sentimos a dor do apego, né? A gente sente a dor da falta do sentimento que o apego nos dá, mas a gente não sente a dor do apego. A gente só vai sentir, saber diferenciar, quando a gente realmente sentir o prazer da liberdade de não estar apegado a nada, né? Então, eu acho que Independente. né, essa liberdade, quando a pessoa, esse exercício que eu passei, eu faço ainda, né? Mas eu fiz muito mais, né? Né, nas minhas práticas eu fiz bastante. E quando realmente você consegue fazer o seu cérebro sentir essa liberdade, porque primeiro a gente sente com o cérebro, tá, gente? Depois que a gente passa para o emocional, primeiro tem que ser céfalo-caudal, né? A gente tem que primeiro programar o nosso cérebro para receber informação, para depois sentir o sentimento. Então, quando a gente consegue diferenciar, né, essa estar livre do apego, sentir a liberdade de não ter apego e sentir o peso que o apego nos causa, eu acho que aí, nesse ponto, a gente começa a observar a dor do apego. Então, essa questão que você falou da pessoa se perceber, né, quando a pessoa começa a parar para perceber, ela vai perceber essa dor do apego, porque o apego, por mais que a pessoa não consiga enxergar, o apego é um sofrimento. O apego é uma prisão total, o apego é um sofrimento na nossa vida. Não A tem gente nada não de consegue, positivo. não tem nada de positivo. Tem pessoas que têm 40, 50 anos e não saiu de perto dos pais até hoje, tipo assim, não conseguiu dar um passo. Por quê? Porque ainda está apegado nos pais, né? Inconscientemente ainda é aquela criança apegada nos pais. Então, isso daí também é um apego, nessa condição infantil de estar ali perto dos pais. Então, o apego é um sofrimento, o apego ele é uma dor. Quando a gente não percebe isso, né? Quando a gente não percebe, a gente vai estendendo isso por muito tempo. Então, saber diferenciar. E eu falo muito na relação, né? Uma questão que eu falo muito de saber diferenciar é o mal-estar do bem-estar, né? As pessoas só vão saber o que é mal-estar quando elas souberem o que é bem-estar, que a maioria das pessoas ainda não sabe o que é bem-estar. Elas só sabem o que é mal-estar porque já estão acostumadas com aquela condição de mal-estar. Então, quando você começa a fazer essas práticas de autoconhecimento, começa a se treinar a fazer esse processo de cura, você começa a entender, a sentir o que é bem-estar. Na medida que você consegue sentir o que é bem-estar, você já sabe o que é mal-estar. E aí você vai para o bem-estar e não para o mal-estar. O que acontece é que a maioria das pessoas elas não conseguem identificar que elas estão em dor. Elas acham que o outro causa dor nela. E não que elas estão em um processo de dor, né? É sempre o externo que está causando a dor nela. E a questão do apego é a mesma coisa. A gente acha que o nosso sofrimento de estar apegado é sempre o outro que está nos causando. E não a gente mesmo que está sofrendo porque carrega o apego, né? Então, gente, essa liberdade, né, de não se sentir apegado a nada é muito gostoso. É claro que a gente não está ainda nessa condição, mas a gente está caminhando para isso, porque a gente faz esse processo diariamente, constantemente. Eu acho que assim, a gente já consegue perceber, porque assim, a gente já vivencia isso, né, Lu? Então, porque a gente já está num processo aí, né, a gente é terapeuta holística, mas eu falo que eu sou minha própria cobaia. Eu faço tudo comigo. Então, eu sou a prova viva, né, de que muitas coisas são possíveis ser superadas e muitas coisas são possíveis ser atingidas. Por quem? Só por mim? Não, por todo mundo, qualquer pessoa. Então, quando a gente vem aqui, a gente bate nessa tecla, a gente traz informação para você, porque a gente sabe que isso funciona, porque a gente sabe que dá certo, tanto com a gente como com os nossos clientes, né? E
Uma coisa assim que eu acho importante é que assim, a gente está na era da informação, não dá mais para você pegar e falar assim, eu não sei se eu sou assim. Se você parar de preguiça, né, de falar assim, de não priorizar você, de não se colocar como uma peça-chave importante na sua própria vida, você não vai se perceber e você não vai saber se você está repetindo padrões negativos, coisas ruins. A gente está trazendo aqui todo sábado, né, assuntos diferentes para que as pessoas possam se perceber mais, né, para elas se conhecerem mais. Então, essa era da informação é o momento para você fazer a sua autoanálise, sua autopercepção. E assim, uma coisa que eu acho que não dá para ficar de fora do assunto que a gente está falando hoje é sobre a autoestima, né? Porque as pessoas ainda hoje, mesmo na era da informação, têm uma ideia muito equivocada sobre o que é a autoestima. E uma pessoa que ela não desenvolve a autoestima dela, ela tende a ser uma pessoa dependente emocional, apegada e que não consegue perceber as próprias ações dela, os próprios sentimentos que ela joga sobre outra pessoa, né? As próprias ideias que ela tem e percepções que ela tem sobre si mesma. Então, assim, quando você não sabe o que é autoestima, você não consegue nem mensurar se você está tendo, né? Se você está com a sua autoestima equilibrada ou não, ou se a sua autoestima está baixa. Então, o que é autoestima? As pessoas acham que a autoestima é ter um corpo legal, um cabelo, né, da moda, usar roupa da moda, ter uma aparência dentro do padrão, onde todos acham que é bonito. Não, a gente está aí agora vivendo mesmo o diferente, aceitando o que é diferente. A gente tem que sair dessa caixinha, né, que colocaram a gente, aquela caixinha de você tem que caber aqui. Se você não caber aqui, você está errado. Não, você tem que ser você mesmo. E a autoestima nada mais é do que um sentimento interno. Então você tem que trabalhar internamente isso. Como? Como você se valoriza, como você se prioriza, como você se enxerga, quando você olha, né, para você mesmo, né, no espelho, o que você vê? Você vê as suas qualidades, não é para se achar, para ficar também superior, né, se achando superior ao outro. É para você se enxergar, é para você ver. Olha, eu sou isso, isso e isso. Olha, mas tal coisa que eu faço pega na minha autoestima. Então, aquilo faz com que eu me sinta abandonada, rejeitada, né, pelo meu marido, pelo meu namorado. Então, às vezes eu faço uma coisa, eu fico lá cobrando atenção, carinho. Eu tô tão apegada, né, naquela pessoa que eu quero que a pessoa faça tudo o que eu quero. E aí eu começo a cobrar, exigir, brigar. Você não me deu um beijo hoje, você não me mandou um coraçãozinho no WhatsApp, né, Lu? E isso vai minando a sua autoestima, isso vai acabando com a sua autoestima. Então, para você sair dessa situação de apego, você precisa estar com a sua autoestima em dia. E para você estar com a sua autoestima em dia, você tem que se perceber, você tem que saber o que você sente, o que você pensa, qual é o seu borogodó, o que você gosta, o que você não gosta, o que faz bem para você, o que não faz. Sabe, às vezes a pessoa tem um cabelo cacheado não, porque todas as minhas amigas têm um cabelo liso, então eu tenho que alisar o meu cabelo. Né? Hoje a gente está saindo um pouco desse padrão, as pessoas estão aceitando mais, né, como elas são. Então, não vai ser isso que vai fazer com que a sua autoestima fique em dia, que fique legal. Eu gosto muito de frisar isso, porque autoestima é algo que é para todos. Todos precisam cuidar, tanto homem quanto mulher, criança, adulto, idoso, qualquer pessoa. A gente tem que cuidar da nossa autoestima diariamente. É isso aí. E a autoestima é um conjunto de coisas, né, Mi? As pessoas acham que você falou, né, que a autoestima é só o externo, né? Se você é bonito, se você tá na moda, se tá com o cabelo pintado ou não, se tá de maquiagem ou não. Na verdade, a autoestima é um conjunto de coisas, né? A autoestima é você se sentir seguro com você mesmo, você se sentir bonito ou bonito, independente de você estar bem arrumado ou não, você se sentir inteligente, né, independente do que as pessoas falem, né, de você, você se sentir capaz, né, você saber que você realiza coisas na sua vida que você quer realizar, que você
vai atrás dos seus objetivos. Então, a autoestima, as pessoas, né, colocaram a autoestima numa caixinha e a autoestima tem que ser daquele jeito, né? Mas, na verdade, a autoestima é um conjunto de sentimentos internos que faz com que você se sinta bem. Você tem um bem-estar, se sinta bem com você mesmo. Isso é a autoestima, né? E na medida de que você se sente bem com você mesmo, isso daí vai ser transbordado para o lado de fora e as pessoas vão começar a te ver com outros olhos, né? Então, é um conjunto de sentimentos que faz com que você se sinta bem com você mesmo. E o apego, ele também está relacionado com a autoestima, né? O apego está relacionado com a autoestima no sentido da pessoa ter essa ideia fixa, né? De que autoestima é aquilo, né? E não é, a pessoa está pegada naquela condição. A gente vê aí muitas pessoas nas mídias sociais apegada em uma condição que diz que, né, que elas falam que essa condição é a autoestima e a gente sabe que não é autoestima. Na verdade, ela está pregando um modelo muito tóxico, né, de beleza, no caso, de beleza e de moda, que a gente está vendo aí muitas pessoas seguindo e indo cada vez mais, se enfiando cada vez mais em um buraco, mas mesmo assim as pessoas estão se enfiando nesse buraco, mas estão apegadas nessa ideia fixa desse padrão de beleza e comportamento que as pessoas têm que ser para estar naquele padrão, né, que as pessoas falam que é bonito, no caso, e na verdade que não tem nada a ver isso daí com autoestima, isso daí está destruindo, na verdade está destruindo a autoestima das pessoas, né, esse padrão, porque ninguém está conseguindo se enquadrar nesse padrão, porque a maioria das pessoas não tem dinheiro para isso, né, para estar, né, o tempo inteiro se mantendo nessa beleza toda e nessa moda toda que as pessoas pregam, e aí cria essa ideia fixa que as pessoas, você vê que as pessoas não querem se desapegar. Outro dia eu estava conversando com uma adolescente, tá dando tempo aí? Tá dando tempo? Outro dia eu estava conversando com uma adolescente que falou que tinha que pintar o cabelo e o cabelo estava lindo. Tinha que pintar o cabelo porque, né, viu não sei que blogueira aí que estava com o cabelo pintado e cortado e queria fazer. Eu falei, mas nossa, mas o cabelo tá tão bonito, por que você vai fazer isso? Não, imagina, nossa, tá horrível, olha que... Meu, eu falei assim, nossa, nada a ver, né? Mas é um apego a um padrão, isso daí é muito tóxico, a gente tem que fugir disso. É isso aí. Acabando o programa. Eu acho que assim, se a gente focar, né, nessa autoestima, na autoestima correta, né, da gente sair desse padrão ilusório aí, a gente começa a ficar mais autossuficiente, a gente trabalha o nosso amor próprio, a nossa valorização, né, pessoal, primeiro de tudo, e aí a gente passa a se aceitar mais, né, e a gente começa a se sentir mais confiante com nós mesmos, até no nosso trabalho, às vezes, né, tem pessoas aí que não conseguem, né, se impor ou se posicionar, não vou nem falar impor, mas se posicionar no trabalho porque não tem autoestima, né, equilibrada aí. E se a autoestima fosse beleza, nenhuma modelo, atriz linda, maravilhosa estaria depressiva, né? Porque tem muita, muita mulher aí que é linda por fora, mas que sente aquele vazio interno, né, que é a questão da autoestima baixa aí. Gente, temos que finalizar o nosso programa de hoje. Nós esperamos que você tenha gostado. A gente sempre procura aqui produzir e apresentar um programa de uma forma que seja saudável e reflexiva para você, que traga coisas boas para você. Então, deixa o seu comentário, deixa a sua curtida, né? Compartilha aí, que para a gente é muito importante, né, Lu? Exatamente. Curta, comente, compartilhe, porque o nosso intuito aqui é levar autoconhecimento ao maior número de pessoas porque o autoconhecimento realmente transforma e quem escolhe o autoconhecimento escolhe ser feliz, porque começa a ativar aí a autopercepção para saber aonde cada pessoa está para começar aí essa transformação. Então, a gente quer levar o autoconhecimento para ajudar mesmo. Então, curta, comente, compartilhe e vamos aí desconstruir todos esses apegos a padrões que a gente desenvolveu ao longo da vida e que hoje precisa, a gente sabe que com todas essas mudanças precisa
dessa desconstrução, desconstruir tudo isso. E é isso aí, né? Estamos ficando por aí. Obrigada pela sua audiência, obrigada por nos acompanhar até agora. Beijo a todos. Um beijo, gente. Ótimo final de semana. Até mais. Até o próximo programa. Tchau, tchau.